Olá, tudo bem? Hoje vamos para mais um estudo do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje o tema é o de número 4, o plano da salvação. Mas antes vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, nesse momento que iremos estudar a tua palavra, que teu Espírito Santo venha sobre nós, nos capacitar, meu Deus, nos orientar e nos inspirar, meu Deus, para compreender as tuas santas palavras e colocar em prática nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus, a cada um que nesse momento está acompanhando esse estudo bíblico. Que a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia, o teu infinito amor esteja com cada uma delas e também comigo, que o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas santas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O plano da salvação. Nós vimos que o mal se originou no céu. Então, Deus expulsou Lúcifer do céu. Depois, Deus criou um jardim maravilhoso, perfeito, né? Mas o homem também pecou contra Deus. E agora? O que fazer para que essas pessoas não tivessem morte eterna? Então Deus, ele criou um plano, o plano da salvação. Vamos ver? Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz e espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Agora pega aí a sua Bíblia e vamos abrir lá em Romanos capítulo 5, verso 12 e Romanos 6, verso 23. A primeira pergunta é: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? De acordo com esses versos que eu falei, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Nós podemos ver lá em Romanos 5,12, né, que a morte passou a todos os homens, e em Romanos 6,23, e o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? A pergunta de número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? De acordo com Gênesis, capítulo 3, verso do 8 ao 10. Qual foi a reação de Deus? Ele procurou o homem. Ele não abandonou o homem e não se importou, né? Quando ele chegou ali no jardim que não viu Adão e Eva, ele procurou, ele chamou pelo nome deles. Você pode acompanhar aí nos versos que eu falei, Gênesis capítulo 3 e o verso do 8 ao 10. Não acredite nas minhas palavras, confira na Bíblia. Pergunta de número 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? De acordo com Gênesis, no capítulo 6 e o verso 5, e o Salmo 51, verso 5. Também em Jeremias, capítulo 13, o verso 23, e o capítulo 17, o verso 9. E também em Mateus 15, o verso 19. Então, a condição da natureza humana após o pecado tornou-se corrompida e depravada. Ela não ficou mais santa e nem permaneceu como era. Tornou-se corrompida e depravada. A quarta pergunta: quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Nós podemos ver de acordo com Efésios, o capítulo 2, o verso 3, e o capítulo 4, o verso 18. Também em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o verso 14,
e em Romanos, no capítulo 7, verso do 15 ao 19, e o 23 e o 24. Então, as outras características da natureza humana pecaminosa, né? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Paulo disse que ele queria fazer o bem, mas infelizmente não conseguia, né? Pela sua natureza humana pecaminosa. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, naturalmente, nós não compreendemos as coisas de Deus. Por isso, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós oramos primeiro para que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento. A pergunta de número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Esse foi o plano de Deus. Está lá em João, capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse foi o plano da salvação. Deus enviou seu próprio Filho para morrer por cada um de nós e nos dar esse presente maravilhoso da vida eterna em Cristo Jesus. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 3. A pergunta de número 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 24, também em Isaías, no capítulo 53, e o verso 5 e o 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Então foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Carregar o nosso pecado para que nós hoje tenhamos chance de salvação. A 7ª pergunta. Quem pode mudar a natureza humana? Em 1 Samuel, no capítulo 10, o verso 6, e em João 8:32. Quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Então lá em João 8:32 diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo é o nosso professor celestial. Ele nos guia em toda a verdade. A pergunta de número 8. A salvação depende de nossas boas obras? De acordo com Efésios capítulo 2, o verso do 8 ao 9, e também Gálatas 2, o verso 16. Não. A salvação, ela não depende de nossas boas obras. Só fazer boas obras não teremos salvação. O que precisamos fazer então? A pergunta de número 9 diz: como pode o homem alcançar a salvação? Aqui vai nos dar a resposta. Em 1 João, capítulo 5, verso do 11 ao 12, e também em Hebreus 5:9. Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Então, como é que nós podemos encontrar a salvação? Alcançar essa salvação? Já vimos que pelas boas obras não é. Então, é crendo, obedecendo a Jesus Cristo, que nós conseguimos a salvação eterna. Amém? Agora vamos ver o que conseguimos, aprender hoje. Aqui na recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Então precisamos crer em Jesus, aceitá-lo na nossa vida
para que o Espírito Santo nos transforme e nos guie em toda a verdade, obedecendo e aceitando, né? Ou vice-versa também, né? Aceitando e obedecendo todos os mandamentos da lei de Deus. Então, compromisso de fé. De acordo com o que estudamos hoje, você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Se a sua resposta é sim, amém por isso. Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza? Se a sua resposta é sim, amém por isso. Você quer entregar o coração a Jesus, aceitando-o como o seu Salvador? Se a sua resposta é sim, amém por isso. E que o Espírito Santo de Deus te guie em toda a verdade. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Só para sua curiosidade, o próximo tema é fé, arrependimento e confissão. Tchau!